Bom, então vamos lá, eu vou começar com as pecinhas cortadas e vou mostrando pra vocês. Aqui nós temos a parte das costas, cortado espelhado. O corte espelhado, ele é nada mais do que você colocar o tecido direito com direito ou avesso com avesso. E aí, quando corta, ele dá esse efeito de ficar cada peça virada para um lado. Então, eu tenho parte das costas, parte da frente, as duas faixas do cos, lembrando que o da frente é bem menor do que o das costas, a parte da sainha e a parte do bolso. Aqui no bolso, vocês vão receber o molde dessa forma, tá? Vocês vão cortar uma vez inteiro, do jeito que tá aqui, e uma vez elimina esse pedaço, ou seja, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Uma vez inteiro, e uma vez elimina esse pedaço, lembrando que ambos estão cortados espelhados. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a parte da sainha, vou posicionar aqui, vou pegar a parte da frente do shorts, vou posicionar aqui, alinhando as laterais, e vou pegar essa parte do bolsinho, vou alinhar aqui também. E aí, eu vou cortar aqui, deixa eu colocar um alfinete para não sair do lugar. E aí, eu vou cortar no short e na sainha o mesmo recorte que tem aqui no bolso. Venho aqui e corto o mesmo recorte que tem no bolso. Então, vai ficar o bolso, a parte da frente do short e a parte da saia com esse recorte. Lembrando que a parte da saia, ela também é cortada espelhada, tá? E aí, para começar a nossa peça, vamos começar aqui pela sainha. Eu vou costurar com margem de 1 centímetro aqui embaixo, frente, em cima. Perdão, aqui embaixo, a parte da frente e a parte de cima da minha sainha com margem de 1 centímetro. Costurei. Agora, eu venho aqui nesses cantinhos e corto assim na diagonal. Cortei os cantinhos na diagonal, desviro a minha peça, vou alinhar bem direitinho esses cantos, ó, alinho aqui bem direitinho, passo o ferro. E aí, eu vou fazer um acabamento com pesponto duplo aqui na frente e aqui na parte de baixo. Por enquanto, na parte de cima, eu não faço nada. Parte da sainha com o pesponto feito, ó, acabamentinho feito. Eu vou reservar e vou pro bolso. Vou pegar aqui as duas partes do meu bolso, vou posicionar avesso, avesso com avesso, e vou costurar só essa parte com margem de meio centímetro. Costurei e deu um momento branco aqui, acabei já fazendo o acabamento. Esse acabamento, eu só cortei com a tesoura de picotar, tá? Fiz a costura, e aqui, como a gente tá trabalhando com uma área curva, precisa fazer pique ou cortar com a tesoura de picotar. Eu cortei com a tesoura de picotar. Aí, a gente desvira, passa o ferro e costura aqui mais uma vez com margem de meio centímetro. Vai ficar dessa forma, tá? Gente, para vocês perceberem a diferença aqui de avesso e direito, o meu tecido no direito, ele tem esses caracóizinhos, e o meu tecido no avesso, ele não tem nada, tá? Fiz os dois bolsinhos, a gente vai aqui para aplicação já na parte da frente da peça. Tô aqui com a parte da frente da minha peça, e vocês têm que enxergar o seguinte: de um lado, ele vai assim, ó. Do outro lado, ele vai com o bolsinho. Então, vamos começar aqui pelo lado que ele vai sem o bolsinho.
Vou pegar essa parte do bolso que tá, aliás, que vai sem a saia. Vou pegar essa parte que tá inteiriça, jogo pra baixo aqui, e aí eu posiciono aqui, ó, direito com direito e costuro com margem de 1 centímetro. Costurei com margem de 1 centímetro. Aí, aqui eu tenho duas opções. Lembrando que como a gente tá trabalhando com uma área curva, ou eu faço piques e refilo. São esses cortezinhos aqui, e aí eu venho e reduzo essa margem de costura. Ou, mais uma vez, venho com a tesoura de picotar e corto toda a curva. Fiz o acabamento, viro aqui, alinho isso aqui direitinho, ó. Vou alinhar direitinho esse bolsinho, passo ferro e aí aqui eu passo um pesponto de acabamento. Lembrando que essa parte do bolso tem que ficar pra trás, tá? Como eu tô trabalhando com pesponto duplo, aqui é a mesma coisa, eu faço 2 costurinhas ou faço uma costura só usando a agulha dupla. Fiz essa parte, reservo, vamos para outra parte. Aqui na parte que vai a sainha, o diferencial é que a sainha, ela vai ficar aplicada, colocada aqui por cima da parte do short. Então, coloco o short, coloco a sainha alinhando a lateral. Aqui em cima, vai ficar faltando 1 centímetro mesmo, tá? E aí, eu venho com o meu bolso, mesma coisa. Puxo aqui essa parte inteira e coloco aqui, tem a curvinha. Coloco aqui e aí costuro com margem de 1 centímetro. Costurei com margem de 1 centímetro, mesmo processo. Venho aqui, venho aqui e corto com a tesoura de picotar ou faço piques. Você precisa tomar cuidado, porque aqui ele vai ter um pouco mais de tecido. E eu tô trabalhando com um tecido que é bem grossinho. Eu tô trabalhando com tricoline, só que ele é um tricoline bem grossinho. E aí, pode dar isso aqui que deu, que é da tesoura, dar uma mastigadinha, tá? Mesma coisa, jogo o meu bolso pra trás, alinho, passo ferro e passo um pesponto duplo aqui nessa parte. Pesponto do bolsinho feito. Nós vamos agora fazer a junção da parte central, aqui da parte da frente. Posiciono avesso com avesso, a gente vai trabalhar com costura francesa, tá? Costuro com margem de meio centímetro. Costurei, e aqui a gente vem mesmo processo. Se trata de uma costura em área curva, então eu faço piques e refilo, ou eu venho com a tesoura de picotar e corto aqui toda a minha margem de costura. Cortei, eu viro isso aqui, jogo a minha costura pra fora, alinho direitinho, passo ferro, costuro mais uma vez com margem de meio centímetro. Costura feita, a margem fica assim no avesso, assim no direito. A gente vai repetir o mesmo processo aqui na parte central da parte das costas. Agora, com a parte da frente e a parte das costas prontos, nós vamos fechar a lateral. Vou posicionar direito com direito. Eu começo sempre aqui por baixo pela barra, porque às vezes na hora de cortar, perdão, pode dar alguma diferencinha, e eu prefiro tirar essa diferencinha na cintura do que na barra, tá? Posiciono dessa forma e vou costurar com margem de 1 centímetro. Lembrando que aqui em cima, a parte da frente é curvadinha e a parte das costas não. Então, na hora de costurar, eu preciso que a parte das costas venha para acompanhar essa curvaturazinha da parte da frente. Costura feita, eu vou vir aqui e vou separar essas margens de costura, tá? Separei a margem de costura, eu vou refilar somente essa margem das costas. Eu poderia fazer isso na parte da frente? Poderia. Fica até mais fácil para fazer a dobra depois. Mas eu acho mais bonito com o acabamento nas costas. Então, assim, se vocês quiserem que seja mais simples, refilem a parte da frente e façam o acabamento virado para frente.
Se vocês quiserem que seja mais bonitinho, refilem a parte das costas e façam o acabamento pro lado das costas. Eu, mesmo sendo um pouquinho mais difícil, eu prefiro fazer esse acabamento pro lado das costas. Então, abri aqui a margem, venho aqui, ó, e refilo só a margem das costas. Para facilitar, o que que eu posso fazer? Aqui na parte do bolsinho, ele tem várias camadinhas de tecido, certo? Eu vou eliminar, então, até chegar perto aqui do final do bolsinho. Porque quando eu olho aqui, eu preciso ver isso aqui inteiro. Então, chegando até perto aqui, eu posso tirar essa margem, tá? Tirei essa margem, passo o ferro jogando essa minha margem de costura aqui pro outro lado, dessa forma. É importante essa etapa de passar o ferro. E aí, eu vou pegar essa bordinha aqui, ó, e empurro pra dentro, como se eu fosse fazer uma barrinha. E venho costurando nessa bordinha. Vou empurrando pra dentro. E aí, é por isso que eu falei pra vocês que do outro lado fica mais simples, porque é só uma camadinha de tecido. E aqui a gente tem, chega aqui, a gente tem um pouquinho mais de camadinha de tecido. Então, essa dobrinha pode dar um pouquinho mais de trabalho. Mas aí, faz esse processo fazendo no ferro, que quando vier pra máquina de costura, fica mais simples. Costurei, ele fica assim no direito e ele fica assim no avesso, tá? Isso aqui nada mais é que a costura inglesa, só que ao invés de fazer ela pelo lado da frente do tecido, eu prefiro fazer ela aqui pelo avesso, pelo fato da gente ter as divisórias do bolsinho. Se fosse fazer pela frente, ia ficar essa marcação aparecendo. Faço a mesma coisa do outro lado. E aí, a gente já vem aqui para fechar o fundo. O fundo é a mesma coisa, a gente vai trabalhar com costura francesa. O que eu faço aqui? Eu jogo cada margem de costura para um lado, para não ficar um excesso de tecido. Coloco um alfinete alinhando costura com costura. Costuro com margem de meio centímetro, refilo, viro e costuro de novo. Essa etapa eu já vou fazer toda e já venho para vocês com isso aqui fechado, porque é exatamente a mesma coisa que a gente tem feito em todo o processo. Fechei o fundo. E aí, o nosso shortinho, ele vai ficar assim, por enquanto. Vamos virar ele pro avesso e vamos preparar a nossa barrinha. Primeira coisa que eu vou fazer uma marcação aqui na barra, da barra pra cima de 2 centímetros. Vamos lá, pego aqui a minha régua e marco 2 centímetros. Faço isso também aqui do outro lado. Da barra pra cima, 2 centímetros. E a minha caneta parou de pegar, deixa eu pegar outra. Pronto, marquei. Vou pegar uma cola bastão, que é essa cola escolar, cola de passar em papel mesmo. Passo a cola bastão aqui. E aí, eu dobro o meu tecido, levando lá na marcação que nós fizemos. Faço isso dos dois lados. E depois que eu colar tudo, eu passo o ferro para secar direito a cola, garantir que minha cola não vai soltar e que essa cola não fique úmida. Porque se a cola estiver úmida, a hora que eu for costurar, essa cola passa para minha agulha e aí eu vou ficar com um ponto ruim, tá? Vai estragar o ponto da minha máquina, vai ficar, porque fica aquela cola grudando no tecido. Então, passo todo aqui e depois passo o ferro. Ó, fiz a colagem e agora eu vim e fiz uma marca com 4 centímetros, daqui até aqui 4 centímetros nas duas perninhas que é pra gente fazer a barra. Dobro a minha barra até aqui. E aí, na hora de costurar, nós vamos fazer o seguinte. Eu começo sempre aqui, ó, onde tem a sainha. Jogo a sainha pro lado contrário ao que eu vou costurar. Por exemplo, eu vou costurar daqui pra cá. Então, eu jogo a sainha, que tá a minha sainha, eu jogo pro outro lado. E aí, eu vou costurando, vou costurando, vou costurando, vou costurando.
Quando eu estiver chegando na sainha, eu jogo novamente ela pelo lado contrário. Então, eu vou ter um retrocesso de início bem aqui, onde começa a sainha, e tem um retrocesso de finalização aqui na sainha também. Ó, ficou assim. A barra de um lado, do outro lado, só dobrei levando na marcação e fiz a barra normalmente. Feito isso, a gente vai reservar essa parte do shortinho, porque nós vamos para a parte do cos do nosso shortinho. Tô aqui com as duas faixinhas do cos, a parte da frente e a parte das costas. Posiciono lateral com lateral, direito com direito, costuro com margem de 1 centímetro. Do outro lado, a mesma coisa. Costurei, abro essa margem de costura dos dois lados, passo o ferro, aí eu vou dobrar aqui, ó, dessa forma, e vou passar o ferro para já marcar esse vinco aqui. Vou marcar o meio das costas e o meio da frente, dobro aqui, ó, costura da lateral com costura da lateral, acho aqui o meio e faço um piquezinho para marcar. Do outro lado, a mesma coisa, lateral com lateral e faço um piquezinho para marcar. Eu já vou deixar o que é a parte que é referente ao avesso, eu já vou deixar 1 centímetro colado para dentro, que é aquela dobrinha que a gente faz para fazer o acabamento, tá? Então, abri aqui de novo, vou na parte que é referente à parte de dentro. O que eu quero dizer com parte referente à parte de dentro? O cos, ele vai estar assim, certo? Dependendo da estampa que vocês estiverem utilizando, de um lado, ela vai ficar de cabeça para baixo. Então, esse lado que vai ficar de cabeça para baixo é o que vai ficar aqui no avesso da peça, tá? Então, é sobre este lado que eu estou me referindo, o que vai ficar no avesso da peça. Agora, se vocês estiverem fazendo com tecido liso ou uma estampa que não tem lado, aí tanto faz o lado, mas é só para vocês entenderem. Eu vou fazer aquele mesmo processo de marcar 2 centímetros e de depois colar. Tá? Então, vou só fazer aqui e já mostro pra vocês feito. Pronto. Ficou dessa forma. Agora, vamos posicionar esse cos aqui na nossa peça. Vou pegar aqui o outro lado, que é o lado que tá sem a cola. Vou tomar o cuidado de jogar aqui a minha sainha pra baixo. E aí, eu posiciono. Essa marcação que eu fiz no meio, eu posiciono aqui nessa costura central. E alfineto. Aqui na costura de lateral, faço a costura de lateral com costura de lateral e alfineto. E assim eu vou fazendo até alfinetar toda a minha peça. Tomem o cuidado com o bolsinho, porque ele pode sair do lugar, então precisa alinhar direitinho, tá? Ó, alfinetei. Alfinetei tudo isso aqui, eu agora costuro tudo com margem de 1 centímetro. Costurei, puxo aqui o meu cos pra cima, viro a minha peça do avesso, e aí, essa parte que tá dobrada aqui, ela vai ter que cobrir essa primeira costura existente. Eu vou alfinetar de forma que ela cubra. Aqui, quem tem dificuldade com essa parte, ela tem que ficar um pouquinho para baixo da costura que já existe, porque a gente vai costurar exatamente em cima dessa costura. E aí, se ele não tiver um pouquinho para baixo, pode ser que não cubra, não segure, tá? Se vocês tiverem um pouquinho de dificuldade nessa etapa, vocês podem alinhavar. Eu vou alfinetar tudo aqui. Aqui só uma correção. Neste primeiro momento, quando eu digo alfinetar tudo, eu estou me referindo apenas à parte das costas, tá? Ó, alfinetei com alfinetes relativamente próximos,
para que eu consiga olhar e identificar aqui que realmente tá na altura certa. E aí, eu venho e costuro exatamente em cima dessa divisa. Eu faço isso nesse primeiro momento só na parte das costas. Ó, como é que ficou a costura aqui bem alinhadinha no avesso. E aqui no direito, ela praticamente some. Feito isso, nós já vamos colocar o nosso alfinete. Eu vou pegar... eu não sei onde tá o meu negocinho de colocar alfinete, então eu vou usar um grampo mesmo, que é o que tenho mais fácil aqui. A medida do elástico tá no molde de vocês. Então, vamos lá. Entro com o elástico de um lado. E vou passando. Quando eu tiver com o meu elástico, tomando o cuidado de alinhar sempre para ele não embolar, tá? Quando eu tiver com o meu elástico quase rente com essa costura aqui, deixa eu puxar para poder mostrar para vocês melhor. Vou puxando e vou sentindo para não deixar o elástico escapar. Dá até para fazer o seguinte, ó, para o elástico não ir todo lá para dentro, de repente, num puxão, vem aqui, deixa mais ou menos 1 centímetro pro lado de cá e coloco um alfinete passando dos dois lados assim, porque aí ele não vai entrar lá pra dentro e você perder o elástico lá dentro da sua peça. Puxa. Já tô saindo com o meu grampo aqui do outro lado. Ok. Vou aqui desse primeiro lado, vou puxar até ele ficar mais ou menos 1 centímetro, ó, tá vendo? Mais ou menos 1 centímetro dessa costura pra cá. Aí, eu venho aqui pelo direito e passo uma costura bem reforçada em cima dessa divisa. Ó, lembrando que a costura tem que ser reforçada porque o elástico trabalha. E eu tenho mais ou menos 1 centímetro de elástico pro lado de cá. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Eu passo, e aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou sentir com o dedo pra ver se ele tá alinhadinho certinho. Deixa eu ver aqui se não tá embolado. Se tiver embolado, eu vou desembolar até eu ter certeza que o meu elástico tá retinho. Ó, ele tava embolado aqui. Volto ele pra dentro e vou alinhando, porque eu não quero esse meu elástico embolado. Desembolei, puxei 1 centímetro e já fechei a costura. Aqui em cima, depois a gente pode esticar e passar uma costura aqui em cima para deixar ele mais firme, tá? Para não correr o risco de que ele vai embolar realmente. Às vezes acontece, e aí é uma questão de vir aqui arrumando para ele ficar bem retinho. Quanto mais retinho ele fica assim, mais bonito ele fica. Fizemos isso, agora vamos fazer o mesmo processo aqui na frente para fechar. Vou colocar os alfinetes, sempre tomando cuidado de estar cobrindo a costura anterior. E aí, depois que eu alfinetar tudo, eu venho e costuro aqui. Fechei aqui a frente. Agora, a gente vai desvirar o nosso shortinho. Ah, já passei também a costura que eu falei pra vocês aqui no elástico. E aí, a gente vem com a parte da sainha. Aqui existem duas opções. Simplesmente colocar um botão aqui, já segurando. Ou vocês desçam um pouquinho aqui, ó, a sainha, meio centímetro, 1 centímetro, coloca uns alfinetinhos aqui para segurar, e aí faz uma costurinha dupla aqui em cima, costurando a sainha aqui na peça. Ó, costurei com o pesponto duplo, aí eu pego um botão, eu tô usando um encapado com o próprio tecido, e eu aplico aqui com pontinhos à mão, sem pegar aqui na parte do shortinho, do bolsinho, pegando só aqui a aba da sainha. Bom, tá pronto o nosso short saia. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo.